Já me dirijo aqui de forma muito respeitosa ao presidente Paulo Aze, que tenho muita deferência, e que não quero aqui que pense que isso aqui é uma obstrução contra a sua presidência. Pelo contrário, sabemos de toda a sua capacidade, do seu comportamento democrático nessa comissão, mas o ambiente que nós estamos vivendo no nosso país está muito longe do normal. Nós estamos vivendo um momento de tensão, de tensionamento que vem se agravando cada vez mais por parte desse consórcio que vem governando o país, do STF, junto a esse governo, que de forma tirana, arbitrária, com muito totalitarismo, vem fazendo com que hoje haja um ambiente de medo no nosso país. Estamos sendo governados através do direito penal do inimigo. Não só estou falando a respeito da questão da anistia, que é um dos pleitos que leva à nossa obstrução, um PL para fazer justiça aos reféns do 8 de janeiro. Muitas pessoas, nós sabemos, que cometeram vandalismo, deveriam ser punidas na medida das suas ações e deveriam ser julgadas respeitando o devido processo legal, o que não está acontecendo. Foram sentenças copia e cola, colocando todos cometendo os mesmos crimes. O caso mais emblemático é o da Débora Rodrigues, que é considerada aí a terrorista do batom. Isso é inadmissível num Estado democrático de direito. Essas pessoas deveriam ser julgadas por um tribunal de acordo com seu foro específico e não por um tribunal de exceção que foi feito para condenar o presidente Bolsonaro. Mas hoje nós tivemos também uma notícia que nos traz muita indignação e preocupação. O senhor Alexandre de Moraes enviou a PGR para que se manifestasse sobre um pedido de prisão do presidente Bolsonaro por estar convocando atos pela anistia. Onde já se viu isso? Somente em ditaduras as pessoas são perseguidas por se manifestarem. Isso viola totalmente a nossa Constituição. E por isso nós estamos fazendo esse processo de obstrução até que haja um posicionamento do presidente da Câmara, Hugo Mota, com relação ao projeto da anistia. Obrigado. Presidente, seria irônico se não fosse trágico. Nós estamos aqui vendo os defensores da ditadura civil-militar que silenciam sobre 21 anos de chumbo, sobre as vítimas da ditadura. Nós que temos uma homenagem ao Rubens Paiva na entrada da Câmara dos Deputados, nesse ano que começamos com o sucesso estrondoso do filme Ainda Estamos Aqui, e somos um dos poucos países do mundo que não vê justiça de transição. Estamos vendo esses, que sim, quando teve uma ditadura que torturou, que desapareceu, que matou, não só silenciam sobre os crimes de justiça, que deveriam ter justiça de transição, como apoiam os torturadores, que é o caso do próprio Bolsonaro. E o que é a extrema-direita brasileira vir aqui com uma cantilena enfadonha de que defender golpe de Estado é democracia. Jordi, é muito fácil, numa democracia, ficar mobilizando durante uma pandemia com faixas pedindo o fechamento do Supremo Tribunal Federal, invocando que as Forças Armadas dessem um golpe com base numa interpretação ridícula e criminosa do artigo 142. É muito fácil, numa democracia, ficar tentando sistematicamente inverter os valores e fechar as liberdades democráticas para que os sindicatos não possam lutar, para que o movimento de mulheres não possa lutar. É muito fácil, numa democracia, ficar 3 anos no governo e depois, quando perde a eleição, tentando melar o que o povo brasileiro disse nas urnas, que foi a derrota do Bolsonaro. Difícil mesmo, é numa ditadura. E o que nós estamos vendo aqui é um país que não fez justiça de transição lá atrás. Começar a fazer. Normalizar a tentativa de golpe não pode ser aceitável. Nós não podemos repetir o passado. 8 de janeiro tem mentoria intelectual e se justiça for feita, o Bolsonaro acaba na cadeia. Tomara que acabe hoje. Tomara que a PGR defina, sim, que ele tem risco de fuga como tem. Olha o que o filho Fujão fez com o Eduardo Bolsonaro. Tá lá nos Estados Unidos. Aliás, presidente, ganhando dinheiro público. Tava em licença e ganhou salário de mais de 30 mil reais. Quero ver o povo brasileiro, algum trabalhador que resolva faltar ao trabalho, ficar um mês sem trabalhar, você vai receber salário. Esse lá, espertalhão, dessa família criminosa. Porque atentar contra as liberdades democráticas e o resultado da eleição é crime. Fugiu. O pai também pode fugir. Uma família de covardes e criminosos. E o PL está fazendo obstrução, não a nós da CCJ, está fazendo obstrução ao país. Porque nós estamos tentando pautar a atualização da tabela do imposto de renda. Porque nós queremos dar resposta para o break dos aplicativos que aconteceu ontem. Porque nós queremos dar resposta para baixar o preço dos alimentos para o povo brasileiro. E eles obstruem a pauta da Câmara para defender bandidos e criminosos. É isso que está acontecendo. A deputada desinforma dizendo que Eduardo Bolsonaro está recebendo salário. Eduardo Bolsonaro se licenciou por 4 meses. Ele não recebe salário. Quem está recebendo salário é o seu suplente. Agora, é cômico, é irônico ouvir esse pessoal aqui falando do regime militar como se eles fossem os paladinos da defesa da democracia. Quando, na verdade, quando eles estavam lutando
se insurgindo contra o regime militar, eles queriam uma outra ditadura, a ditadura do proletariado. Isso está amplamente comprovado. Diversos manifestantes da época, diversos militantes, diversos terroristas, eles falam a respeito disso. E vocês vêm com esse blá 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 falando como se realmente tivessem lutado por democracia. Não. E hoje vocês não estão lutando por democracia. Pelo contrário, vocês aplaudem a ditadura do judiciário que vem ameaçando não só a democracia, o parlamento, desrespeitando o Congresso Nacional. Obstrução. Começam a falar sobre 64 e deixam claro que defendem aquele período sombrio de tortura, de desaparecimentos, de restrição das liberdades democráticas, de fechamento do Congresso, de ataque à liberdade de imprensa. E agora tentam fazer uma analogia com aqueles que tentaram dar um novo golpe. Aceitem, aceitem. Vocês foram derrotados. Derrotados pelo povo brasileiro na eleição, derrotados na tentativa de golpe e agora serão julgados e condenados pelos crimes que cometeram. Pessoal, assim. Senhor presidente, quando eu ouço aqui alguém falando a respeito do regime militar, como se nós realmente aplaudíssemos tudo o que aconteceu, como se nós fôssemos favoráveis a todos os excessos, é evidente que há um grande desespero por parte da esquerda querendo nos colocar como se fôssemos ditadores, pessoas que aplaudiram uma ditadura. Houve excessos sim, mas houve excessos por parte deles também. Isso é evidente. Assaltaram bancos, sequestraram embaixadores, assassinaram soldados, e isso a história prova. Ninguém pode apagar isso. Agora, quando o deputado Márcio Moreira Alves subiu à tribuna para defender o parlamento, ele uniu todas as correntes ideológicas. E é isso que eles não fazem. Pelo contrário, é aquela velha máxima. Ditadura é quando você manda em mim. Democracia é quando eu mando em você. E é essa visão que a deputada e diversos deputados de esquerda têm a respeito de democracia e ditadura. Obstrução. Senhor presidente, a oposição é pela obstrução. É interessante a gente ouvir deputadas da extrema esquerda comunista, que certamente apoiou sim um golpe lá atrás, porque parece assim que eles não têm memória. Lá atrás, quando eles invadiram esse Congresso, quebraram tudo, botaram fogo no Ministério, derrubaram quase que um regime por completo, botaram fogo em ônibus, ninguém falou porra nenhuma. Ficou todo mundo calado com a língua levada para outro lado. E é interessante a gente ouvir essa deputada vir falar aqui de Bolsonaro e de Eduardo Bolsonaro. Quem devolveu o dinheiro roubado foi o pessoal dela, foi o pessoal do PT e PSOL e de todos que roubaram esse país, que tanto todos nós tivemos conhecimento. Aí vocês vêm querer falar agora de democracia. Minha amiga, você está longe de saber o que é uma democracia. Vocês, PT e PSOL, vivem nas asas da Suprema Esquerda, porque se a Suprema Esquerda lá em cima não tivesse colocando a asa de vocês, vocês não nada! O PL, que é o partido de Bolsonaro, partido que tem boa parte dos seus parlamentares sob investigação, o partido que mais mobiliza orçamento secreto, agora com 3 parlamentares denunciados por venda de emenda parlamentar. Eu até acredito que dentro do PL, eu não sou de generalizar, existem deputados corretos, defendendo de forma honesta o seu ponto de vista, e podemos e devemos divergir na democracia. Mas é impressionante como é uma sigla partidária cada vez mais associada à corrupção, ao crime, a uma lógica autoritária, arbitrária, enfim, um partido contaminado por corrupção e crime. É o partido que hoje começa a obstruir os trabalhos desta casa. E sob uma argumentação extremamente falaciosa, mentirosa e hipócrita. Chega a ser tragicômico ouvir parlamentares da extrema-direita falando, por exemplo, em direitos humanos. Sempre atacaram os direitos humanos. Sempre desprezaram a integridade física e emocional das pessoas. Sempre falaram, bandido bom é bandido morto. Sempre trataram as pessoas que cometem algum crime como alguém que, no limite, mereceria morrer. E agora, os amantes da ditadura, da tortura, da violência, corações de pedra antipáticos à dignidade humana, que trabalham na lógica da violência como forma de fazer política, estas pessoas, filhotes e amantes da ditadura, falam em democracia. Estas pessoas que sempre atacaram os direitos humanos, falam em direitos humanos, por pura hipocrisia e conveniência. No dia 8 de janeiro, quem mobilizou aquelas pessoas não foi a gente, da esquerda, do campo democrático amplo. Quem mobilizou aquelas pessoas para aquilo que aconteceu no dia 8 de janeiro? As redes sociais de quem? Quais deputados? Quais lideranças? E qual era a pauta do dia 8 de janeiro? As pessoas esquecem isso. Aquelas pessoas, maioria homem branco, vale dizer, pegam uma imagem para distorcer a realidade, ter os seus bandidos de estimação, que é o que a extrema-direita tem. Qual era a pauta do dia 8 de janeiro? Derrubar um governo democraticamente eleito. A pauta em si é absurda. A pauta em si é antidemocrática. Houve um processo eleitoral. Houve um resultado das eleições.
É porque a extrema-direita, além de ser autoritária, é mimada emocionalmente e não sabe admitir uma derrota. Então, aquelas pessoas estavam ali insufladas, inflamadas, mobilizadas pelas lideranças bolsonaristas com a seguinte pauta: intervenção armada para depor um governo democraticamente eleito. A razoabilidade nesta pauta faz algum sentido? É democrático pedir a deposição de um governo democraticamente eleito? E fizeram isso de que maneira? Invadindo a sede dos três poderes de forma violenta. E todas as investigações demonstram que havia mobilização de rede, que havia financiamento. Sabe quem era o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal naquele contexto? O ex-ministro de Bolsonaro, Anderson Torres, na casa de quem foi encontrada uma minuta na tentativa de justificar um golpe de Estado. Aquelas 5.000 pessoas chegaram com uma facilidade impressionante na sede dos três poderes. A Polícia Militar do DF já lidou com manifestações de 50, 100 mil pessoas. Isso nunca aconteceu. Óbvio que naquele dia houve uma anomalia. As pessoas foram escoltadas e acompanhadas pela Polícia Militar e chegaram aqui com facilidade. E quem era o secretário de Segurança Pública responsável por isso? O ex-ministro de Bolsonaro, na casa de quem foi encontrada uma minuta de golpe. E onde ele estava? Nos Estados Unidos. E quando ele viajou? Na antevéspera. Fala sério. E quando ele voltou ao Brasil por ordem judicial, covardemente, esqueceu o celular nos Estados Unidos. Porque outra característica da extrema-direita, vamos montando o repertório: autoritária, antidemocrática, violenta, mimada emocionalmente, e tem uma outra característica: covarde. É impressionante. Aqui no plenário é gritaria. Inclusive, agora há pouco, um deputado estava do lado do Jordi e falou com o Jordi gritando. Com o Jordi, para o Jordi. O grito é a saída fácil para a ausência de inteligência. Só que essas mesmas pessoas, corajosas no plenário, que fazem um recurso à violência verbal, porque é o que sabem fazer, porque se for aprofundar o raciocínio, provavelmente vão perder qualquer tipo de lógica. O grito é a saída fácil para a ausência de inteligência. Mas as mesmas pessoas que fazem um recurso à violência verbal permanente são as primeiras que fogem diante de um processo judicial, que inclusive eu defendo que elas têm o direito de se defender. Por isso, Eduardo Bolsonaro, por um lado, é o machão com fala firme e por outro, mete o pé para os Estados Unidos. Porque tem um limite. É fácil gritar. Difícil é se manter ético, defendendo as ideias que acredita, com convicção e respeito a quem pensa diferente. Então chega a ser tragicômico ouvir a extrema-direita, que sempre atacou os direitos humanos, sempre atacou a democracia, sempre elogiou ditadura e torturadores. Só para concluir nesse último minuto, independente de espectro político, vamos imaginar uma cena. Uma mulher é vítima de tortura. Um outro homem elogia publicamente, em rede nacional, para todo o povo, o torturador desta mulher. Eu não falei quem são. Essa cena, se a gente for conversar com as pessoas, quem concorda com isso? Tenta manter a calma, tenta usar um pouquinho uma parte do corpo, o cérebro, e ouvir até o final. Vê se consegue, faz esse esforço. Tenta. Um homem elogia publicamente o torturador de uma mulher. Isso não é direita ou esquerda. Isso é barbárie. Extrema direita é barbárie. É antiética, é fim da civilização e da possibilidade da divergência democrática. É pura e... Senhor presidente, ouvindo aqui o deputado que me antecedeu, eu não posso ficar calado diante de tantos impropérios, de tantas falácias, tantas mentiras. Primeiro dizer que o nosso partido é o partido que tem mais escândalo de corrupção, isso é uma piada. Justo ele, que é vice-líder do governo mais corrupto da história do país. O governo que se envolveu com o Mensalão, é o governo do Petrolão, é o governo que está se envolvendo com diversos escândalos recentes. Nós estamos vendo aí o programa Pé de Meia. Tem mais beneficiário do que aluno. Teve as quentinhas vazias. Teve assessor de deputado lucrando com esse programa, que foi, inclusive, relatado pelo Boulos. Inclusive, teve emenda dele para isso. E as quentinhas ficaram vazias. E ainda vem falar de orçamento secreto. Você é vice-líder do governo. O líder do governo, José Guimarães, aquele conhecido pelo dólar na cueca, ele foi recentemente pego num desvio de emenda. Não sei se vocês viram. Tem até reportagem. Líder do governo Lula na Câmara aparece em mensagem sobre o suposto desvio de emenda parlamentar. Então vamos parar de hipocrisia. Vamos parar de balela. Porque corrupção é a especialidade do PT e do PSOL, porque vocês fazem parte desse governo. Com relação a direitos humanos, dizer que nós sempre fomos contra direitos humanos,
bandido bom, bandido morto. A nossa posição é a mesma. Nós nunca vamos mudar a nossa posição sobre direitos humanos. Direitos humanos é para cidadão de bem, realmente. Bandido, ladrão de celular, como o chefe de vocês defende, que é só para tomar uma cervejinha, esses têm que realmente ir para cana, pegar pena rigorosa. Tanto é que a maioria da população pensa assim, o governo está fazendo pesquisa e agora já estão até mudando o pensamento deles, querendo aumentar a pena, querendo tomar algumas medidas para combater furto e roubo de celular. Agora, as pessoas do 8 de janeiro são presos políticos. Esses são presos políticos. E por isso que nós estamos defendendo, sim, os direitos dessas pessoas. Direitos humanos dessas pessoas. E quando eu falo que eu defendo os direitos humanos dessas pessoas, nós não estamos dizendo aqui que essas pessoas não devem ser julgadas. Como algumas, por exemplo, que cometeram vandalismo e que deveriam ser responsabilizadas, como, por exemplo, o MST deveria ser responsabilizado quando já invadiu a Câmara dos Deputados. Quando os black blocs, por muitas vezes, cometeram vandalismo, quebra-quebra, se manifestando democraticamente, como vocês sempre falaram que eles faziam. E eles deveriam responder por vandalismo. Agora, essa ladainha, essa historinha de que essas pessoas estavam lá pedindo abolição do Estado Democrático de Direito, para tirar um governo eleito democraticamente, isso não convence ninguém. Nem vocês acreditam nisso. As pesquisas mostram que a população acredita que aquilo não foi uma tentativa de golpe de Estado. Como é que vai ter uma tentativa de golpe com senhoras, com bíblias? Tinha, sim, algumas pessoas lá mais exaltadas. Não tinha tanque, não tinha arma, não tinha líder, não tinha um plano estratégico, nada. Só que essa foi a tábua de salvação de Lula, de Flávio Dino, de todos eles quando assumiram para, digamos, dizimar a direita. Essa conversa fiada de golpe. E essas pessoas deveriam ter um julgamento justo. Porque o que vocês estão fazendo é defender uma ditadura, a ditadura de toga, em nome de uma narrativa, simplesmente porque vocês querem acabar com a direita, acabar com os aliados do presidente Bolsonaro. Porque, vejam bem, o Supremo Tribunal Federal, ele tem competência para julgar cidadãos comuns? Não tem. Ele não tem sequer competência para julgar ex-presidente. O entendimento do Supremo Tribunal Federal até há pouco tempo era esse, de que eles só poderiam julgar autoridades investidas no cargo enquanto elas estivessem no cargo. Quando saíssem, eles eram julgados pela justiça comum. E mudaram isso de forma casuística para poder condenar o presidente Bolsonaro. O próprio Lula foi condenado, na época, pela justiça comum. E aí agora mudaram esse entendimento de uma forma oportunista e vocês estão todos aplaudindo isso. E cidadãos comuns estão sendo julgados por conexão. Isso é inacreditável. Essas pessoas, elas têm o direito ao devido processo legal, ao duplo grau de jurisdição. Deveriam ser julgadas pela justiça comum e poderem ter o direito a recorrer. Mas não. Alexandre de Moraes, Alecrim Dourado, ele acha que ele pode julgar todo mundo. E ele puxa a competência para ele para fazer essa covardia com pessoas que estão pegando penas extremamente exageradas. E isso não sou eu que estou falando, a maioria da população acredita nisso também. Um estuprador pega no máximo 10 anos. Um sequestrador, alguém que cometeu extorsão mediante sequestro, ele pega 15 anos. E aí a Débora, pegando 14 anos de prisão. Vocês estão de sacanagem. Isso é inacreditável. E aí tem a pachorra de pegar o microfone e falar que essas pessoas são criminosas. Pelo amor de Deus. Vocês têm que ter vergonha na cara. Elas deveriam ter um julgamento justo, e é isso que nós estamos pedindo. E não é só isso. Hoje mesmo, nós vimos o quanto que o direito penal do inimigo está em vigor no nosso país. Alexandre de Moraes determinando, pedindo que a PGR possa avaliar um pedido de prisão contra o presidente Bolsonaro por estar convocando manifestações pró-anistia. Dizendo que isso seria coação do curso do processo, atentado às instituições democráticas. Pelo amor de Deus. Então nós não podemos nos manifestar mais. É isso que está acontecendo. Somente em ditaduras as pessoas não podem se manifestar. E mais do que isso, se estão dizendo que nós estamos atentando contra as instituições democráticas por manifestarmos a favor de anistia, todos aqueles que foram para Copacabana e que vão para Paulista também estão cometendo esse crime. E até mesmo o pedido de anistia para essas pessoas será considerado crime. Só pessoas com muita má fé para dizer que nós estamos vivendo um período normal. Estamos vivendo uma normalidade democrática. Então é esse aqui o nosso desabafo e esperamos que a Câmara dos Deputados possa se posicionar com firmeza, porque nós não podemos ser capachos de ministro do STF.